galinheira do Zé Pedido não tem queimado. Já o pé de Pedro todo dia de manhã, em casa de Dino de Cogô. Uma bolequeira de ferro não tinha quem enfeitar. Aqui é o Costa Nua. Depois acabaram. Mas o fumo de hoje em dia não vale nada. O castigo. Eu acho que aquele Dino de Cogô foi dívida. Bom dia, Elias, e todos os assinantes do canal. Como vai? Tudo bom, Zé Pedro. Cadê Conga? Conga botou um balaio de ovos na cabeça. Que lá em casa nós juntos, até os tijuaçu comer, nós juntos ovos. Foi vender acolá em Meri. Eu dando no diabo para ela me dar o dinheiro, para ela bota dentro de uma lata e enterra. Ô, velho amarrada da mulher. Ali não tem jeito não. É a mão de vaca da bexiga. Ela tem pena. Tem pena. Zé Pedro, você tava meio desaparecido, você andava por onde? Eu andei pela Paraíba, botou em 30 o nome de João Pessoa, mas eu ainda chamo Paraíba. Sim. Tava por lá porque meus filhos compraram uma dessas que botam pomar, laranja e tudo, e eu tava ajudando a aguar e deixei Conga aqui. Deixa eu Conga aqui. Morrendo de medo dela chegar, arrumar outro velho, mas não arrumou não. Arrumou não. Quando nós casamos, ela era mimosa, que só uma bonina. E era, Zé Pedro? É a seca que deixa nós assim. É, acaba com o povo do velho. Zé Pedro. Ó, Zé Pedro. Essa é a sopa de bonga, é? Parece que é. Vai descer para João Pessoa uma hora dessa, vai chegar lá bem meio-dia. É verdade. Zé Pedro, antigamente, nos teus tempos, quando ia para João Pessoa na jardineira, passava quanto tempo para chegar lá? Antes de fazer essa cobra preta, esse asfalto demorava 5 horas. 5 horas? 5 horas de viagem. Olha, ele era uma quebradeira, um buraqueiro. E muitas vezes nós tínhamos que descer da sopa os homens, não sabe? Sim. Para tampar um buraco para poder a jardineira passar. E a sopa ia. Era menino pequenino, era mulher muito. Eu via a hora as mulheres descansar, era dentro da sopa, porque a viagem era custosa. Era custosa. De Campina pra lá, umas curvas, eu disse, vai morrer é tudo. Zé Pedro, me fala de Soledade, lá dos primórdios, lá do começo. Eu sei que você vivenciou esse tempo. Você sabe muito sobre aquela época. Me fala um pouco sobre isso. Quando eu me entendi de gente, estavam derrubando uma capela pequenininha ali, onde hoje é essa igreja. Tiraram o embuzeiro, que tinha o embuzeiro. Tinha um embuzeiro. Quando a menina morreu de cólera. Quem foi a menina? Ela era de Cabaceiro e ia para Taperoá. Aí, quando chegou naquele tempo, menino pequenino morria demais, que nem peixe. Eu não sei como eu escapei. Eu acho que foi ou a cor ou a ruindade. Ela ficou ali naquela casa onde hoje parece que é de Assis Delgado. Ela morreu ali e não tinha cemitério. O cemitério mais perto era o de São Francisco, que o chamam Oliveira. Oliveira. Aí para não enterrar lá e pegava, era uma doença temerosa pior do que essa, que a gente tem que ficar de bornar. Sim. Naquele tempo ninguém sabia de botar um bornar, pegava no vento.
Não tinha saúde sanitária não, para dizer. Sim. O presidente da província, acho que era Carneiro da Cunha, mandou a gente botar cal Sim. na porta, caiar tudo e diminuir o ajuntamento de gente, mas não tinha vacina, morria toda hora gente. Aí passou o padre Biapina e viu a capela e mais umas covas ao redor. Sim. Dentro do partido de Crauá e de Macambira, pré-A era assim, o pé. Era perto. Aí papai e mais um bocado de... que naquele tempo era tudo escravizado. Nós era tudo escravizado. Eu parece que já nasci no ventre livre, mas se eu nasci dentro do ventre de mamãe, era preso ali dentro. Era preso de qualquer forma. Então eu não nasci no ventre livre não, mas papai era escravizado. Sim. Do povo do São Brás. Sim. Papai era escravo do povo do São Brás. Da fazenda São Brás. Sim, da Culá. Tinha uns negros aqui do Vilu. Sim. No Faustino vieram outros negros. Sei que nós limpemos assim. Padre Biapina mandou pegar aquelas pedras daquele serrote que tem acolá, que Mané Avilino fez um cruzeiro assim. Sim. Nós quebrava e enchia os cambão do jumento e foi cavando o alicerce para fazer essa igreja aí. O padre Biapina que fez. Que tinha tido uma capelinha, mas era muito pequeno, só teve uma missa. Foi um padre de São João do Cariri que ia celebrar em São Francisco e celebrou aqui da noite de Natal. Eu acho que foi em 1865. Sim. E o cólera estava matando ele. Quando derrubamos que fizeram o sino vieram da parte de João Pessoa, em cima de burro, puxado numa junta de burro e de burro mulo. Nós fizemos um guindaste de madeira, instalemos o sino. Você pode crer que em redor de 7 léguas aqui, quando esse sino batia, se escutava. Se escutar. Era bom demais. Aí chegou o menino de Babu, era Zusa, Sim. tinha ido para o seminário. Na época o bispo era Dom Aurélio, ainda era parente de Padre Gilu. Aí Dom Aurélio mandou para a cidade. Naquele tempo os nobres tinham poder, pediu, o bispo não tinha diocese de Campina Grande ainda não. Era em João Pessoa. Era a arquidiocese da Paraíba. Aí o bispo mandou, Zusa veio para aqui e lá vai toda semana um altar, fomos comprando. Aí o povo de Soledade foi dando aquelas santas. Tinha uma senhora muito caridosa, além de Babu, Zefa Benta, na Jarabataia. Tinha pouquíssimas casas aqui. Onde hoje é essa praça? Hoje era um paitão maior do mundo. Eu me lembro quando chegou na casa do Coronel Dino, perna de pau, que era aqui. O primeiro carro motor era gemegão, mas era mimoso. Quando dava uma acelerada aqui, eu lá embaixo na beira do riacho escutava. Era bonito. Ô Zé Pedro, naquela época já se chamava Soledade? Já chamava Soledade. Soledade. Quando veio a emancipação política, foi em 85,
1880 já era cidade. Já era cidade. Mas antes começou com malhada de areia branca? Era malhada das areias. Malhada das areias. Mas não tinha mesmo assim, porque se cavar aqui é uma areia bem amarelinha, não é o barrão de baixo. Sim. Por causa desse riacho. Os urubu, se você enterrasse uma pessoa ali na beira do rio, na cova rasa, os urubus desenterravam para comer. De tão fina que era. Arenosa. Arenosa. Aí Padre Biapina se condoeu com essa situação e vamos fazer um cemitério. Aí fez o cemitério ali onde é a igreja. Esse cemitério só tirado dali no tempo de Padre Zusa, quando teve uma bexiga muito braba. Sim. E não podia enterrar no mesmo canto dos outros, pegava também. Aí fez uma cota, todo mundo ajudou, eu até vendi uns guiné. Para ajudar. E ainda fui trabalhar no cemitério novo, depois do lava-pés da banda ali. Parece que ainda é pra lá. Eu não ando ali não, que ele me chama, eu digo, eu não vou agora não. Não passa nem perto, né? Só fui lá para enterrar papai, mas irmão, né? Sim. Isso faz tanto tempo. Tu tem uma falinha assim que nem os meninos de Braz. Tu não é filho de Braz, não? O Braz era meu compadre. Braz foi pra guerra e eu não fui porque eu me escondi. Eita, cabra da... Tu se escondeu, Zé Pedro? Me escondi lá na furna dos caboclos. Ah, Ô Zé Pedro, e qual foi o período que os Nóbrega mandavam em soldado? Desde que eles vieram de Santa Luzia, se instalaram aqui, começaram a casar com os governos de São Brás, do Espírito Santo, com os Castor. Sim. Aí foram comprando terra. Coronel Dino era filho de Doutor Gouveia Nóbrega, que parece que é o nome dessa rua. verdade. Aí ele morava no São Brás, na Casa Grande. Aí começaram a comprar terra e a plantar sisal e algodão. Naquele tempo o sisal e o algodão dominava a economia da região. Porque dava notícia, não tinha rádio não, sabe? Sim. Dava notícia que quando a gente comprava o jornal, passava pouco. Eu não sabia ler, mas eu via o pai de Gouveia, lia muito, e Major Inocêncio lia muito. Disse que tinha uma guerra nos Estados Unidos que acabou com o algodão para lá. Sim. E eles vieram danados para ter visão do mundo, das coisas, começaram a fazer corda de sisal. Eu mesmo trabalhei muitos anos em motor de H. Sim. Era deles. Era dele. E o algodão da Jarabataia, o algodão aqui do Alagamar, o algodão até do bairro que foi de Zé Joaquim era bom. Nós mandávamos tudo de trem e eles eram quem. Aí veio a intendência, Major Inocêncio, Coronel Dino foi, parece, prefeito, intendente. Você lembra de Clovão quando foi prefeito de Soledade? Clovão foi um prefeito muito bom para a pobreza. Naquele tempo não tinha açudagem, não tinha tanque, assim, que o governo fizesse recurso de construção, sabe como é? Mas ele pegava e dizia junto com os trabalhadores, eu acho que era uma espécie de uma cachorra paga. Aí ajudava muito porque o mantimento ele dava, sabe? Feijão, arroz na palha, milho. Aí nós plantávamos quando chovia. Quando não chovia, nós comíamos. Cozinhava o milho para fazer um xerém. Escapou muito menino no tempo de Clovão. Você conheceu o prefeito Zé Ramos, Inácio Claudino? Inácio Claudino, eu ainda votei nele.
Foi meu primeiro voto para prefeito, estudado. Sim. Que naquele tempo para trás ninguém votava não. Sim. Inácio Galdino foi o primeiro prefeito que eu votei. Aí já tinha recurso, sabe? Já tinha prefeitura. Sim. Que era acolá, onde o Juarez botou aquele museu. Sim. Aquela casa era do Dr. Gouveia Nóbrega. Você... Ali era tudo, era a Câmara, era a Intendência, era o Juizado de Paz para resolver as questões miúdas. Era tudo lá. Era tudo lá na casa do Dr. Gouveia Nóbrega. E o posto médico. Você conheceu o prefeito Zé Joaquim, Zé João? Demais, eu já estava meio esculhambado, Sim. mas eu ainda trabalhei para Zé Joaquim na lida do algodão. Eu, Aurelina, Sim. Joaquina de Oresto. Ele apanhava nós aqui embaixo, que Sadora, mas ele morava acolado. Sim. Aí a gente esperava ali na esquina de Noca, de Dona Noca. Dona Noca ainda era viva. Aí nós ia pro Baé apanhar algodão. Sim. Aí Zé Joaquim. A sorte de Zé Joaquim para não morrer gente aqui. Foi uma história de uma papa. Sim. Que ele dava ao povo. E Zé João continuou também, que chegava. Eu acho que essa calça que eu tô foi da papa. Ainda foi da papa. Foi da papa. Como guardou ela lá, bem guardada. Engomava. Sim, engomava. Esse paletó deve ter sido tempo da papa. Foi da papa também. Sim. A gravata. Sim. Aí o povo dizia assim que a gente que era negro não podia usar gravata não. Eu vim bater aqui na casa de Major de Centro, bati na janela. Do lado de baixo, dessa última janela, é o escritório dele. Sabe? Eu bati na janela que eu não quis entrar pela porta não. Quando ele abriu, bom dia, seu Major Inocêncio, como vai? Ele disse, é Pedro, entre pra cá, você é de casa. Eu disse, não senhor. Eu só vim aqui lhe dizer que a partir de hoje, isso foi mais ou menos em 39 para 40. Sim. Eu vou botar a gravata no gogó. Zé Pedro, você use o que você quiser, que aquele tempo acabou-se. Sim. Você foi pedir licença a ele para poder usar a gravata? E não deixava eu entrar em todo canto, não. Naquele tempo não estava em todo canto, não. Na igreja a gente ficava, sabe, na banda dali. Não ia pra perto. Ô Zé Pedro, é verdade que existia a festa dos brancos e a dos negros? No Costa Lua aqui não entrava preto, não. Era aqui o Costa Lua. Sim. Era um clube. Só entrava os brancos. Só entrava os brancos. A gente brincava no meio da rua. Fizeram um pirulito. Sim. Mas a gente brincava embaixo das gamileiras. Sim. Tinha 3 gamileiras mimosas ali. Sim. Aí acabaram com essa história de deixar os pretos do lado de fora. Aí foi uma festa. Naquele tempo, Posse-Dona já era dona da chave do mercado? Quando fizeram o mercado daqui, tempo, acho que foi de Zé Joaquim, não me lembro. A inauguração parece que foi o tempo de Zé Joaquim. Aí Posse-Dona tomava conta da chave. Sim. Ela morava ali naquele beco, mas tinha a chave de tudo, de tudo. Você como era um castigo daquele, deixava a Posse-Dona. Eu não invejava não, que ela não dormia. Não dormia não. Toda hora que chegasse em casa era uma pessoa, eu passo, estão pedindo a chave, não sei de quê. Ah, a pobre ia. Sim, Zé Pedro, naquela época, Júlio Louceira já vendia a louça dela no mercado? Eu conheci Júlio Louceira vendendo louça aqui, perto dessa Chique Labove. Sim. Que o mercado ainda não era aculadão. O beco do Fuso era o povo das cordas, e até acolá perto da padaria do Sebastião Pedro. E na sombra da gamileira o que era de panela, de louça, de aguidar. Tinha um povo que vendia mais embaixo canga. Cangalha.
cangalha, ancureta. Não tinha de borracha lá naquele tempo, Era não. de madeira. Era de pau. Quem fazia era Zé Vicente e Luiz Vicente? Era o melhor fazedor de ancureta em redor de 7 léguas aqui. Olha uma nota lá. Ô Zé Pedro, e Lermina já tinha o café dela ali, o hotelzinho dela? Quando o mercado foi pra ali, menino, era um cabaré bom, porque nós fazíamos agasalho. E se fosse tempo de política e Zequinha Marinha entrasse, podia encostar que o bolo não secava. Quem trabalhava no café era uma mocinha pequenina. Ela é filha de Zé Oí naquele tempo já era nascido? Já. Ele era pequenino. Era pequenininho. Se ele não crescesse, no pé de pé que foi seu pai que plantou, ele todo dia botava um galão d'água aí. Você conheceu o Braz fazendo as casas dele por aí afora, Zé? Demais, eu ainda fui servente de pedreiro para Braz. E foi como é que ele fazia para botar água nas Eu paredes? fazia a massa embaixo e Braz botava uma escada assim, eu dizia, Braz, bora fazer um andaime, ele dizia, ó, eu boto só na escada. Aí subia na escada, caneco d'água na boca, tijolo na cabeça e uma colher de massa na mão. Sim. Não tinha bardo, lata, não, era um caixote. Mas ele, às vezes eu dizia, mas eu boto o caixote na cabeça pra você não tá descendo, mas não tinha jeito não. Sim. Daí a pouco ele chegava lá em cima, pegava o tijolo, cuspia a água, botava a colher de massa, tirava o tijolo da cabeça, batia, ele ia no olho assim, não tinha linha não. Não tinha linha não. Ele ia no olho assim, dizia, ficou bom, Braz. Aí eu dizia, tá bom todo. Agora esse chapéu que ele arrumou foi do velho Zé Tupi. Conheceu? Esse chapéu, Zé Tupi, conheceu? não, esse chapéu, você se lembra daquele nego que era meu parente que se sentava o dia todo no pirulito? Ele foi criado pelo povo de Abraão, entendeu? Quando ele morreu, eu peguei e disse, me dei o chapéu dele que está na minha cabeça até hoje. Era meu parente aí. Você só família só. Ô Zé Pedro, e Sininha? Tu lembra de Sininha? Me lembro quando o Braz fez 30 anos de casamento. Mais fininha. Ah. Eu comprei uma gasosa lá e tinha uma bomba ali onde é Joaci. Vendia uma gasosa lá. Braz, não era do Zé de Melo? Braz, bora comprar uma gasosa para comemorar esses 30 anos. Na primeira golpe, o Braz não era bom pra cana, não. Sim. No primeiro copo ele já ficou animado, aí subiu no pino e disse assim, vou fazer uma poesia pra Sininha, de modo que nós estamos fazendo 30 anos de casado. Sim. Aí ficou todo mundo parado embaixo, Braz em cima do pirulito. Aí disse assim, um sino mais uma linha, Sininha. Se a água dos negrinhos fosse leite, o barco fosse um cuscuz, como seria bom? Todo mundo um aplauso e nós se abracemos. E foi, Zé Pedro. Ô Zé Pedro, naquele tempo já tinha essa zoada danada de carro nessas estradas? E a lava, quando passava um, a gente corria para ver quem era. Sim. Quando vinha zoando acolá depois das 7 curvas, já se O ouvia. cabo já escutava aqui. Aí todo mundo já ia para as portas espiar para ver o que era. Podia ser o carro da papa, Sim. podia ser a sopa de bonga, Sim. podia ser o que fosse. Ah. Às vezes, se fosse carro da vacina, não via um menino. Se escondeu. A menineira corria todo dia com medo dessa vacina. Ah. De besta, porque eu já estava lá em Seu Andrade para ele aplicar. Quem aplicava era os higiene, era? Seu Andrade e o pai de Auli tinha um consultório médico ali da igreja do lado de baixo. Sim. Era ali que nós tomávamos a vacina. Deixa eu dar. Curativo. Era tudo ali. Quando ele não estava, corria para casa do Lucido Gerônimo, que ela fazia do mesmo jeito. Fazia do mesmo jeito. Luci era o cão do inferno para arrancar dente, Ah. pontear,
fazia uns atis com as gases, Gerons quando chegava, tira para Campinas. Não tinha recurso não. Não tinha recurso não. Esse hospital foi Zé Joaquim que fez, porque menino para nascer aqui tinha que chamar. Se não fosse. Era no tempo de Cristina? Comadre Cristina. Era no mundo essas mulheres. Ele não deixou gravar? Não. Inácia Gomes era uma parteira muito boa. Parece que quem fez meu pai foi Inácia Gomes. Me lembra não, que eu era muito pequenino. Eu via mais pra olhar se ele ia pegar. Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Essa é Pedro. Essa é Pedro. Tem mais de 40 anos. Bom dia. Bom dia. Como vai? Como vai, Afonso? Tá bom todo. A casa de cada um é dotada de cura de vírus e muita harmonia. Para saber se a conta foi remendada para dar outro. Não vou nem lá em Jambi, no rato todo. Zé Locé tá tomando canela de velho e Tocilax. Não deu água em canto nenhum essa floresta. Graças a Deus. Para poder fazer tudo. Aqui, 3 noites, 29, não, 30, 31, primeiro. Nós cavávamos o buraco, eu, o Padre Bobilho, o Padre Chipão, Mané Rosinho. e Márcio Avilino. Mané Rosinho era quem mandava lá do povo, sabe? Era o mestre de obra. Aí, acabar a gente amarrava as grades, aí as grades ficam cheias, para ninguém passar. Aí aqui era o bar. Naquele tempo não tinha freezer de geladeira não. A gente fazia uns caixotes de madeira, enchia de pó de madeira para botar o gelo para conservar. Aí a gente botava o azul da banda de baixo, o encarnado da banda de cima, no outro ano mudava, sabe? É. A primeira coisa que se acabou foi o costume do povo de ouvir rádio. Só tinha um rádio aqui que era da boteca de Gouveia. Chegava em Gouveia, a hora que fosse, o rádio estava tocando. Sim. Era por onde a gente sabia que o que era que estava acontecendo no mundo, o que era que tinham
feito, porque tinha a Voz do Brasil. Que assim que terminava, desligava o motor. Ali embaixo na Casa da Luz, quando era 9 horas, a luz piscava, sabe? Para dizer que ia desligar. Era 15 minutos, era o tempo de você guardar o que estava fazendo para correr para casa, porque quando desligasse, era um breu no meio dessa rua, era um breu. Você peitava numa pessoa, se não fosse a lua clara, não via. Quando chegou as primeiras televisões, a imagem era boa? Era verde. O programa de Flávio Cavalcante. A primeira televisão foi de Sebastião Pedro e na casa de Santa do Gouveia. Na de Sebastião Pedro nós entrávamos lá em Gouveia só se ele botasse quando era jogo. Sim. Aí ele puxava, quem tinha um pé nela que tinha uma roda, não sabe? Mas quando tirasse do canto para aquelas antenas de bamboleta pegar de novo, era uma luta. Aí mirava para Campinas, mira para Fortaleza e mirava no Gito. Para que lado fica São Paulo, aí virava as antenas pro lado de São Paulo. Era uma relia da mulher. Aí pegava lá aquele negócio, terminava o jogo, ele empurrava para dentro. Tinha novela, não tinha esses moídos não. Só tinha a Voz do Brasil no rádio e o programa de Flávio Cavalcante. Viu, Júlio? Tinha nada na Tupi. Depois foi que apareceu TV Borborema, que tinha aquele menino Moca no acordeon, mais Marinês, Diomedes, Abidia. Aí era bom, porque nós já dançávamos forró. Quando foi um dia pro centro de Diomedes pra aqui, ô festa, cachorro, um caminhão aqui. No oitão da igreja. Gostou do episódio anterior? Curta, compartilhe e deixe o like. Se inscreva no nosso canal. No próximo episódio, você vai ver Zé Pedro contar a história da construção do açude do estado José Américo de Almeida.